Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé e obras. Vem comigo? Eu vou trazer duas passagens aqui para que nós possamos fazer um paralelo a respeito delas. Elas se complementam. Então, os textos vai ser Tiago 2, do 14 ao 26. E vou trazer também outras duas, Efésios 2, do 8 ao 9 e Romanos 3, 28. Vamos lá? Então, assim, meus irmãos, em Tiago, ele traz ali, Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E Efésios 2, do 8 ao 9 diz assim: salvação é uma graça de Deus acessível pela fé, não por obras para que ninguém se glorie. Então vamos lá. No primeiro momento, o que nós precisamos entender a respeito disso? Por exemplo, uma pessoa diz que ela é eletricista e ela não consegue trocar uma lâmpada. Uma pessoa que é piloto, mas não sabe dirigir. Ou até mesmo uma pessoa que fala que é boa em matemática, mas não sabe quantos que é 7 vezes 7. Esse tipo de situação é um problema sério. Por quê? Porque todos nós partimos da premissa que a fé, ela produz obras. É a preocupação com o próximo, é o cuidado do próximo. Isso vai surtir naturalmente. Ali em Romanos, né? Como que a gente pode conciliar esse 3,28 com Tiago 2,24? Qual é a fé que salva? Então vamos lá. O problema ali, igual o Tiago traz, né, em 2,14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Esse versículo, gente, ele traz esse ponto central. Então aqui, não pense, por exemplo, que o Tiago ele está querendo pregar que a salvação é pelas obras, contradizendo o apóstolo Paulo. Então vamos ver. Analisando as 3 afirmações importantes, Tiago dirige a sua pergunta a alguém que defende a fé somente. Então, assim, aquela pessoa, eu tenho fé. E Tiago, ele dirige essas perguntas para exatamente essas pessoas. Fé somente não salva. Logicamente, é impossível uma pessoa, né, se dizer cristã e ela não ajudar o próximo, não cuidar das pessoas, não se preocupar com as pessoas. Tiago, ele não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não pode salvar. E Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa com a palavra obras. Atos praticados em obediência a Deus. E só uma pessoa tem realmente fé quando ela entende a escritura, ela lê as letras e isso produz em ação, no cotidiano. Amar o próximo como a ti mesmo. Sai do papel, sai da letra e vai para a ação. Então aí é uma fé verdadeira. E só pelas obras não é fé. É glória própria, igual o próprio Paulo está trazendo. Então uma depende da outra. E, por exemplo, uma pessoa que quer mostrar que ela tem fé, ela está só mostrando sua fé e não está se importando com o próximo. Que é no caso ali do Tiago está apontando. E Paulo já não. Paulo já vem no outro sentido, querendo dizer que uma pessoa que fala que só vai fazer obras, tentar ajudar os outros para se salvar, ela tem em mente que ela mesma pode se salvar. E ninguém salva a si próprio, para que ninguém se vanglorie. Estou no céu porque eu fiz o meu melhor. Não significa que um está errado, o outro está certo. Por exemplo, como reage o crente? Uma pessoa dentro da igreja, ela está precisando de alimento, está precisando de roupa. Aí você fala, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você pode tentar ajudar ela. É igual Jesus, se você tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão. Se o seu irmão pede para você fazer um caminho que você não gostaria de fazer, ande 2 a mais com esse irmão. Então, será que estamos praticando a fé? E do outro lado a mesma coisa. A pessoa vai fazer um monte de bondade para os outros, mas está fazendo isso para mostrar, para se vangloriar. Não porque ela segue a Deus, porque ela tem respeito a Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Observe que Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um carro mais novo ou algo assim. Não é isso. Mas ele está falando de gente na igreja que não tem pão de cada dia e roupa suficiente. E dessa forma, os irmãos que estão ali, eles poderiam proteger do frio, poderiam ajudar esse irmão. A gente vai ler aqui o versículo. Mas alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Que ali no versículo 19, ele vem falando uma coisa muito importante que nós esquecemos, né? Pode soar estranha essa afirmação, que demônios creem, mas os demônios creem. Segundo a escritura que vem trazendo no versículo 19, sim. Todavia, observe 2 coisas. Primeiro, o autor pergunta, crês tu que Deus é um só? A confissão da unidade de Deus fazia parte da doutrina básica receitada 2 vezes ao dia pelo judeu piedoso. Jesus confirmou isso em Marcos 12, 28 a 29. A segunda coisa a observar é a natureza da fé dos demônios, que é uma mera apreensão intelectual. Aceitar certas coisas como verdades não significa um envolvimento ou entrega pessoal. Então, assim, resumindo, Tiago está afirmando que essa é uma espécie de fé demoníaca. É um simples reconhecimento de uma verdade. Eles chegam a temer, né? Mas sabemos que não são salvos. É igual Jesus veio aqui, muitos creram que ele era o Filho de Deus, mas não largaram os pecados, não seguiram a ele, não quiseram.
Imagine Abraão, ele foi considerado, né, o pai de todos os que creem. Então, quando ele foi testado por Deus, ele provou que ele tinha fé em Deus. Então, isso é fé de ação, né? A gente já vê por Abraão, a gente vê por Raabe, ela creu, que ela sabia que Deus era Deus, e ela tomou um posicionamento, ela se movimentou para ajudar. E nessa situação, ela também foi considerada uma pessoa que teve fé, e uma fé com obras. Então a gente precisa entender o que exatamente significa. Então, Paulo versus Tiago. O que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela à necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão. Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Então aqui a gente não tem nenhum tipo de contradição. O que exatamente que são pontos cruciais que precisam de conserto. Porque não é nem do lado nem do outro, não é de extremo. Tem que acontecer as duas coisas, né? Juntas. Então, quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar ao teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Entretanto, quando somos confrontados pelos que acham que obras são desnecessárias para os cristãos, devemos ouvir o pastor Tiago. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, e a paz seja com todos vocês.